Sem tuas mãos, perdido estou. Guia-me por teu amor, ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde há graça tu estás. Se estás aqui, há liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Bom dia a todos. Sintam-se muito bem-vindos. A paz do Senhor a todos. O motivo por estarmos aqui todos juntos, apesar de sermos todos diferentes, é porque temos alguma coisa em comum. E eu penso que aquilo que todos nós temos em comum é a nossa o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Amém? Podem dizer amém? É por isso que nós estamos aqui e estamos reunidos, apesar dessas diferenças, mas há um ponto comum que é o mais importante, que é o centro das nossas vidas, que é o Senhor nosso Deus. Precisamos do Senhor porque Ele é o nosso defensor justo e fiel, como estivemos a ouvir agora nesta música, neste prelúdio cantado. Por isso convido a todos que possam ficar de pé e vamos entrar na presença de Deus e cantar, a render a Ele a glória e o louvor que lhe é devida. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
cantar e a louvar com alegria ao Senhor. Ele agrada-se do nosso louvor e da entrega do nosso coração a Ele. Vamos continuar com um cântico que já cantámos no domingo, Jesus, Tu és o centro, que é uma oração cantada e uma dedicação de que realmente Jesus é o centro na nossa vida, é o centro da sua igreja e é o centro do nosso ser. Amém? É tão bom ter alguém que nos recorda. É que esta manhã não foi fácil entrar na cidade. Andei às voltas e o centro estava impedido de chegar. Eu já estava nervosa, ainda por cima vinha dirigir o culto. Mas sim, há sempre um apoio. Este é o momento também para contribuirmos para o Euro Missionário. E eu até tinha o meu aqui na mão e esqueci-me. Que os irmãos possam fazê-lo com o coração desejoso de contribuir para a obra do Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para
peço aos irmãos para se sentarem e vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 4, nos versículos 5 a 8. E eu pedi a um irmão, se quisesse fazer esta leitura, se faz favor, se já tem as vossas Bíblias abertas, também está projetado, ler estes versículos, do versículo 5 ao versículo 8 inclusive. Sejam amáveis para toda a gente, o Senhor virá em breve. Outro, se faz favor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Amém. Neste texto nós somos lembrados da importância da moderação, da confiança e da oração nas nossas vidas. Somos convidados a lançar as nossas preocupações aos pés do Senhor, com gratidão e com fé também, porque é Ele que nos sustenta. E é este hino que nós vamos cantar, é Ele que nos sustenta em todos os momentos, que nós possamos reconhecer de facto que Jesus é uma presença constante e Ele é a provisão nas nossas vidas, nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldade, não só nos momentos em que estamos bem, mas Ele é necessário em todo o tempo, mas é nos momentos de incerteza e nos momentos de dificuldade que Ele se faz presente em nós, é naquele lugar escuro da nossa alma que nós sentimos que Deus nos toca e se faz presente em nós. Pedi à irmã Laurinda para fazer uma oração, pode ser? Graças estamos, Pai, porque estamos aqui, Senhor, como igreja reunidos na Tua presença, Pai. Nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Porque só Tu és Deus, só Tu és o Senhor dos Senhores, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Tu és o único, Senhor. E por isso nós estamos aqui prostrados, Senhor, diante de Ti, para Te adorarmos. Para Te adorarmos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Senhor, a nossa vida, Pai, a nossa eternidade. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para Ti hoje e sempre, Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor. Que tudo seja para Teu louvor e para a Tua honra e para a Tua graça, Senhor. Porque só Tu, na verdade, és o Senhor dos Senhores, Pai. Aceita tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Cristo me sustém. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém, Cristo me sustém. Sim, me susterá, tão grande é o seu amor.
tem, satisfez o justo Deus, Cristo me sustém, vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém, até o dia em que o verei, pois irá voltar, Cristo me sustém, sim me susterá, tão grande é o seu amor, Cristo me sustém, Cristo me sustém, sim me susterá, tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Chegou o momento de levantarmos as nossas ofertas e dízimos. Convido os irmãos que estão indigitados para fazer o levantamento, para o poderem fazer. Não sei, se o irmão Lourenço e o irmão Rogério. E vamos cantar o hino Brilha em Teu Viver. Não somente para fazer feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com muito fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor ou quantas almas vivem sem prazer, já sem da negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém. Podem ficar sentados. Eu vou pedir ao irmão Rogério uma oração de gratidão. Graças te damos, Senhor Deus e Pai, porque
teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós estamos aqui em teu nome, Senhor, reunidos para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, para ouvir a tua palavra que tens para cada um de nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que tens para com a tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz, Senhor, em nosso favor, Senhor Deus e Pai. Pedimos, ó Deus, que tu nos ajudes, Senhor, a caminhar para o alvo, Senhor, cada dia sermos mais próximos a ti, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, Senhor Deus. Nesta hora te quero agradecer também estes dízimos e consagrá-los a ti, ó Deus, que em teu nome foram levantados, Senhor, que tu nos orientes, Senhor, na sua utilização. Oramos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. E chamo o amado pastor para nos apresentar a palavra de Deus. É bom ver o irmão Horácio, tê-lo outra vez entre nós, depois da cirurgia. Muito bom, irmão Horácio, seja bem-vindo. Nós sentimos alegria de ter connosco o irmão Horácio, depois da cirurgia que fez. Nós estivemos a orar por si na quarta-feira. Aliás, temos a orar constantemente. Também vão ver, aqui vimos o Sérgio com a Stefânia ao colo, o Slava lá em cima. Bom tê-los de volta também. Estivemos a orar. Nós iremos ouvir-vos nesta partilha que é tão importante para nós. Irmãos, e deixem-me só dizer-vos o seguinte. Será que é tarde demais? Depende. Os irmãos vão dizer depende. Porque há uns que dizem, há sempre tempo de corrigir o que se fez de errado. Por outro lado, uns dizem, tarde demais. Ou seja, aquilo que aconteceu já não tem volta a dar. Aconteceu, foi feito e já não há tempo para recuperar do erro que foi feito. E nós estamos a uma semana da celebração do nosso aniversário. Estamos a 2 semanas de celebrar a Páscoa. E esta festa da ressurreição leva-nos a uma pergunta. Ainda vamos a tempo ou já é tarde demais? Eu quero convidar a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E o texto que vamos ler hoje é uma sequência daquilo que ouvimos na pretérita semana. Quem nos vê em casa pode então consultar o vídeo da semana passada, o culto da semana passada e perceber o que acontece quando as palavras de Jesus se cumprem, porque as palavras de Jesus nunca falham. E esta é uma afirmação de fé que a primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu tem há 110 anos. As palavras de Jesus nunca falham. E se a semana passada tínhamos um som do galo, esta semana tenho um galo de Barcelos, com uma sineta. Se calhar é melhor a aplicação de telemóvel. E quando nós ouvimos este som e vemos o galo, vamos até Marcos capítulo 14, até o versículo 66, e lemos o versículo 66 e também até ao 68. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. Tarde demais? Reparemos aqui na fragilidade de Pedro. Na fragilidade das suas palavras, ou da sua resposta. Nós sabemos que por esta altura Jesus tinha sido levado pelos guardas, aqueles que tinham acompanhado Judas até ao monte onde Jesus estava com os outros discípulos, e estes guardas afastaram Jesus dos seus discípulos. Foi cada um para o seu lado, aquilo que Jesus tinha dito, citando a profecia de Zacarias. Mas há um dos discípulos, Pedro, que nós olhamos aqui para o versículo 66, está ali a ver alguma coisa. Sabem, nesta altura, neste dia, neste relato, era a antevéspera da Páscoa, já era tarde. E era uma tarde ou um prolongar do dia que seria de festa, porque a Páscoa estava mesmo aí. Mas aquele tempo de festa foi estragado pela traição de Judas. Isto para os discípulos de Jesus. E sabem, irmãos, revelou o medo
o medo que estava escondido, mas que veio ao de cima. Aquele homem da voz corajosa, Pedro, o que disse a Jesus? De maneira nenhuma. Eles vão trair-te, eu não. Os outros podem ser fracos, mas conta comigo. Até se for necessário morrer, conta comigo. Agora, este homem dizia há pouco que tem uma distância de segurança para ver onde Jesus está, não se reúne, sim, porque Jesus está perante o Sinédrio, aquele tribunal de grande respeito, aquele tribunal religioso, que não permitia a entrada de estranhos, ou seja, nós, os observadores, não podíamos lá estar, nós não podíamos ter uma noção de como era, porque não podíamos entrar, mas ele estava a observar. Era possível observar através das portas não fechadas, como nós hoje as conhecemos, e Pedro procura aproximar-se, mas não muito, para ver o que está a acontecer com Jesus. E é então que chega o versículo 66. O que é que nos é dito no versículo 66? Que ele está onde? Em baixo. Os irmãos que têm Bíblias em formato de papel, eu vou sempre brincar convosco, sabem? Naquelas páginas tem o desenho do templo, algumas têm. E podem ver onde é, mais ou menos onde Pedro está. Mas, versículo 66, quem é que entra em cena? Quem não ouvi? Uma das criadas. Tranquilo, é normal. O templo precisa de manutenção. O templo precisa de limpeza. O sumo sacerdote precisa de ter ali os acessórios e as coisas estar bem preparadas. E a criada seria perfeitamente normal. Mas não é normal o que ela diz no versículo 67. Pois não? Reparemos o que ela diz no versículo 67. Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Isto não é normal. Ou é? É. Ela mentiu, irmãos. Versículo 68, 67. Ela mentiu? Não. Ela identifica e ela diz, tu também estavas. Só que naquele momento, este dedo apontado era mesmo um dedo apontado. Era um dedo em riste. Não era, tu também és. Não, vamos reler o versículo 67. Mas ela, vendo Pedro estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. E ela diz que Pedro também estava com Jesus, o que em condições normais, repito, seria motivo de alegria se recuarmos 2 meses, 3 meses, alguém tivesse visto Pedro e tivesse dito, tu também estavas com Jesus, também és um deles. E Pedro teria dito, sim, eu sou. Mas neste momento em que Jesus está ali a ser ouvido, a ser julgado, e se Jesus tivesse dito a verdade, seria condenado, o que Pedro está ali para ver, então ele agora é identificado, tu também és um deles. Para Pedro, esta verdade foi reveladora de uma fragilidade que nós não estaríamos à espera. Versículo 68 diz-nos que Pedro negou dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. Irmãos, vamos fixar o versículo 68. Não o conheço, nem sei o que dizes. Uma fragilidade tremenda. Resposta rápida, imediata. Aliás, Pedro, nós dizemos que é assim. É o discípulo da resposta pronta. Ali parece que tem tudo na ponta da língua e assim que alguém diz alguma coisa, ele argumenta, ele fala, ele responde. Ele tem sempre uma palavra. Ele aqui diz rapidamente, não o conheço. Talvez fosse uma reação à forma desprezível como a criada identificou Jesus, o Nazareno. Sabem que os nazarenos não eram tidos em grande consideração. Os galileus tinham assim uma antipatia com os nazarenos e nós podemos recordar de João no capítulo 1, os versículos 45 e 46, quando Natanael é convidado por Filipe para ir ver o mestre, aquele de quem falam as Escrituras, Jesus, o Nazareno, e recordam-se o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então estamos a perceber, a expressão o Nazareno era depreciativo. Era assim uma palavra que mandava abaixo. E Pedro, ser conotado com aquele que manda abaixo, podíamos dizer uma reação. Pedro não gostou de ser identificado com o Nazareno. O Nazareno que estava a ser julgado por heresias. O Nazareno que estava a ser julgado por ofensas graves, porque se assumia como o Filho de Deus. E ele, versículo 68, responde muito rapidamente, não o conheço, nem sei o que dizes. Irmãos, só para percebermos o seguinte, versículo 66, 67 e também 68. O testemunho de uma mulher perante um homem era menor, era inválido.
Muito menos se ela fosse uma criada. Ou seja, já era uma mulher e depois era uma criada. Menos credibilidade teria, menos poder na sua palavra teria. Hoje é muito diferente. Quando uma mulher diz que é, nós dizemos que sim. Mas naquela altura uma mulher dizer que é, não era bem assim. Mas Pedro poderia confrontá-la. Contudo, o momento seria melhor não. Seria não arriscar, porque o Nazareno, com quem ela identificou Pedro, está ali a ser julgado. O Nazareno não está a receber um voto de louvor, um diploma. Obrigado. Obrigado por aquilo que fizeste. O Nazareno está a ser julgado por heresias. Então Pedro diz claramente, não o conheço. Porque neste momento, ser discípulo de Jesus, o Nazareno, podia significar a prisão e, numa última análise, a morte com o Mestre. Que Pedro tinha dito, se for necessário morrer, eu vou contigo. Mas neste momento, versículo 68, o que ele diz? Não o conheço, nem sei o que dizes. Pedro é rápido na resposta. Perguntamos, é assertivo? Não importa. O mais importante era escapar àquela identificação. O mais importante era escapar naquele momento àquela associação. Este com o Nazareno. O mais importante era dissipar as dúvidas. E reparem no versículo 68. Nem sei o que dizes. Não o conheço. E o que tu estás a dizer não percebo. Sabem, se Pedro confirmasse que realmente era discípulo de Jesus, as consequências podiam ser muito graves. Então ele decide mandar calar aquela mulher. Os irmãos, releiam, por favor, o versículo 67. Há alguma mentira que está aí dita? A mulher mente? Não, pois não? Pedro revela toda a sua fragilidade. Eu há pouco dizia que a palavra de um homem, Pedro, era muito mais forte, era válida em relação a uma mulher, ainda por cima uma criada, mas ele naquela noite prefere não arriscar e diz que não conhece Jesus. E é um volte-face inesperado. Horas antes ele tinha dito, Jesus, eu se for preciso morro contigo, morro por ti, nunca me vou envergonhar de ti. Estes são todos a escandalizar-se, mas eu, não, podes contar comigo. E, afinal, uma palavra de uma criada revela uma fragilidade neste discípulo. Peço um de nós possa abrir a Bíblia em Provérbios 15, sem fechar. Provérbios 15, 28. Alguém pode ler, por favor, Provérbios 15, 28. O justo pensa antes de responder, o perverso vomita calúnia. Obrigado. A precipitação nas palavras é condenada na Bíblia. Aquela resposta rápida não tem nada de mal. Mas quando ela não é ponderada, quando ela não é pensada, quando ela não é bem trabalhada, a boca dos ímpios derrama coisas más, diz a tradução que tenho diante de mim. Nós devemos ser sensatos, ponderados nas respostas que damos, nas palavras que dizemos, para não falarmos de uma maneira precipitada. Cuidado com a precipitação. Versículo 68, Pedro foi precipitado, foi frágil. Ele não deu ouvidos ao que o rei sábio escreveu. Ele não quis esperar muito tempo para revelar quem ele era, mas ele revelou imediatamente a sua fragilidade. A fragilidade da sua relação com Deus. E a primeira lição que tiramos deste texto é de não sermos precipitados nas nossas respostas. E a segunda é sermos mais fortes, mais firmes na nossa convicção. A Páscoa, sim, é a festa da morte expiatória de Jesus e a sua vitória sobre a morte, a ressurreição. Sim, nós celebramos a morte de Jesus. Na sexta-feira nós recordamos o sacrifício de Jesus, que foi perfeito, foi completo, foi suficiente, e celebramos também a sua vitória sobre a morte. Ou seja, Jesus morreu em meu lugar, com o seu sangue limpou os meus pecados e ele venceu a morte. E nós não temos problemas em afirmá-lo. Caso contrário, estamos inseridos no versículo 68. Cuidado com a precipitação das nossas palavras. Cuidado com as respostas imediatas, rápidas. Vamos ser mais ponderados, mas vamos ser mais firmes. Vamos ser mais firmes. Vamos avançar. Versículo 69. Além da fragilidade, a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas, irmãos, eu quero que voltemos ao versículo 68.
à última frase. Diz, saiu do alpendre e o que é que aconteceu? Pois é. Primeiro canto do galo. Até aqui nada mudou. Ele sai e os irmãos então vão outra vez aos mapas ver de onde é que Pedro foi. Do pátio para o alpendre. E ela, versículo 69, peço desculpa, irmãos. A mesma criada viu Pedro e disse aos que ali estavam: Este é um dos tais. Este também segue o Nazareno. A defesa de Pedro foi sair daquele lugar, versículo 68, porque o átrio estava a ser inseguro para ele. Já não era uma... Nós hoje dizemos a zona de conforto. Já não era uma zona de conforto para ele. E não foi para muito longe. Mas pensou que sair dali para acolá era suficiente para se proteger. Só que aquela criada estava a ser incómoda. Para Pedro, aquela mulher estava a ser incómoda. E alguém pode ler o versículo 38 até ao 31 deste mesmo capítulo. Marcos 16, só para vermos do versículo... Perdão. Do versículo 28 ao 31. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. Chegou o momento destes versículos serem reais. Aquela mulher, segunda vez, olha para Pedro e diz, tu és um deles. Diz aos demais, este é um daqueles que estava ali. Mas Pedro sentia-se tão inseguro que fugiu. Fugiu, mas aquela mulher encontrou novamente e disse agora aos outros que ali estavam. Este também. Se nós olharmos para o versículo 67, ela confronta diretamente Pedro. Agora, no versículo 69, ela diz aos outros. Este. Já não está a falar para Pedro, está a falar para os outros homens, que também eles estavam expectantes em saber o que se vai passar lá dentro. Também eles estavam interessados em saber o que aconteceria com aquele mentiroso, aquele arrogante, aquele blasfemador. Queriam saber o que estava a acontecer ali. E agora eles são identificados, são todos apresentados a um dos discípulos. Este é um dos tais, um dos que anda com Jesus, um dos que o seguiram por toda a parte. Este é um dos tais que comeu do pão multiplicado, do peixe multiplicado. Este é um dos tais que também acredita que Jesus é o Filho de Deus. Sim, este também é dos tais que bebeu aquele vinho, que afinal era água no casamento. Este foi o que andou sobre as águas. Este foi por aí adiante. Se tivessem passado alguns dias ou alguns anos, até poderíamos nós olhar para o versículo 69 e dizer, se calhar podia ser aceitável esta resposta. Talvez as coisas tinham mudado muito, a relação mestre-discípulo tinha azedado ali a relação, mas Pedro até podia estar defraudado com o mestre, talvez o mestre se tivesse revelado uma fraude. Isso poderia ser motivo para se negar a ser identificado, a ser como um dos tais. Mas não. Jesus não tinha defraudado, Jesus não tinha falhado, Jesus não tinha azedado a relação com Pedro e tinham passado poucos minutos, talvez umas horas, e ele disse, não. Aliás, como nós vimos há pouco, este discípulo inseguro tinha sido avisado com base na Escritura que iria surgir aquele momento. Mas Pedro não acreditou. Fez fim-capé na sua autoconfiança. E vejamos o que acontece quando nós fazemos fim-capé na nossa autoconfiança e não na confiança em Deus. Negamos. Sai a fragilidade. Até então, Pedro desconhecia a pressão de um julgamento. Desconhecia a pressão de ser identificado com Jesus. E aquela pressão deixou-o desconfortável, deixou-o inseguro quanto à sua fidelidade, porque a pressão revela a insegurança de Pedro. Hoje estamos com muitos séculos de avanço em relação a este discípulo, ao discípulo da resposta rápida. Hoje estamos com muitos séculos de avanço em relação a este não conheço, não sei o que estás a falar. Hoje estamos com muitos séculos de avanço em relação à pressão que sentimos quando nos identificam
És um dos tais. És um dos tais. A pressão hoje não é necessariamente sobre um tribunal religioso. É sobre os nossos colegas de escola, na universidade, no trabalho. Naqueles ambientes informais, sem grande pressão, sem justificar perante um juiz superior, mas perante aqueles que estão todos os dias a olhar para nós, que trabalham connosco, que estudam connosco, e vão dizer, tu também és um dos tais? Tu também? Com o desdém. Se a fragilidade ou a insegurança de Pedro são aqui bem evidentes, nós queremos aprender alguma coisa nesta manhã. Em primeiro lugar, dedicar tempo à nossa relação com Jesus. Fortalecer a nossa relação com Jesus. Se nós dissermos, eu acredito em Jesus, e nos afastarmos dele, quando formos pressionados, quando alguém nos identificar, também és um deles? Cuidado para não termos esta resposta do versículo 68 e do versículo 69. Há pouco entoávamos Jesus, tu és o centro. É muito fácil cantar aqui. Acreditamos que Jesus é o centro da sua igreja, é o centro da minha vida, mas nós precisamos também de viver esta afirmação fora do tempo de culto. Precisamos de estar firmes nesta convicção quando não estivermos juntos uns com os outros, quando não tivermos aqui o piano e a guitarra a liderar-nos neste tempo de culto. Nós, quando estivermos na pressão do dia-a-dia, podermos dizer, Jesus, tu és o centro. Porque fugir da identificação com Jesus nunca será o caminho. A insegurança não nos pode identificar. Mas quando alguém nos disser, tu também és uma dos que seguem Jesus, isso deve ser motivo de alegria para nós. Mesmo que seja com o dedo em riste, mesmo que seja num tom de voz desdenhoso, mesmo que seja num ambiente hostil, nada deve tornar-nos inseguros em relação ao nosso discipulado. Vamos viver a nossa relação com Jesus de uma forma segura, firme nele. E quando alguém nos disser, és um dos tais, vamos sorrir, abanar a cabeça e confirmar, é verdade, eu sou uma dessas, eu sou um desses. Só para uma última lembrança, versículo 70 até 72. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque também és Galileu e a tua fala é semelhante. Vamos suster aqui o versículo 70. O sotaque traiu Pedro. Eles começaram a ver que Pedro, sim, começaram a lembrar-se, também és um deles. Aliás, tu também és de lá. A tua fala é semelhante. E agora, versículo 71. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. À terceira identificação, Pedro reage mal. Irmãos, vamos olhar com atenção para o versículo 70. Há uma terceira identificação. Não, tu és mesmo, confirmamos. Lembramos vagamente de ti e do teu mestre e realmente até a tua fala te denuncia. Tu realmente és um deles. E agora, versículo 71. Alguma tradução tem uma palavra diferente daquela que estou a usar? A minha diz, e ele começou a praguejar e a jurar. Alguém tem uma leitura diferente? Maldiçoar. Forte. É uma palavra forte, irmãos. Reparem como Pedro, versículo 71, começa a amaldiçoar. Nós podemos dizer que ele baixou a um nível vergonhoso, porque não só nega que é discípulo de Jesus 1, 2 vezes, mas agora, versículo 71, fala de uma linguagem grosseira, uma linguagem feia, uma linguagem pobre. Ele diz com todas as letras, não sou discípulo de Jesus, não quero ser identificado como discípulo de Jesus. Versículo 71. Mas não o diz assim, diz com umas palavras feias. Conta-se a história de uma igreja que estava instalada numa rua e que ao fundo existia um armazém abandonado e que abriu lá um bar de alterno.
naturalmente a vizinhança passou a ser horrível, enfim, e a qualidade de vida daquela rua baixou, o que deixou muito incomodado toda a igreja. Toda a igreja ficou muito incomodada. Então, o pastor e a sua liderança começaram uma campanha de oração para que aquele bar fechasse. E choveu tanto, numa daquelas noites de trovoada, e um relâmpago caiu sobre o bar de Alterno e aquilo ruiu. O proprietário do bar de Alterno processou a igreja e o pastor, porque tinham sido eles a destruir o bar. E o pastor foi-se defender e disse, não, não fui. E o senhor do bar disse, não, vocês oraram para que Deus destruísse o bar. E o pastor disse, não fomos nós. Sim, foram. E aquela foi, não é. E o juiz parou e disse, que vergonha. Então um pastor não acredita no poder de Deus? Olhem o que Pedro disse. Eu não tenho nada a ver com ele. Versículo 61. Eu não tenho nada a ver com ele. E agora podem usar os palavrões todos que se lembrarem. Esta ilustração está perto de que Pedro viva naquele momento. Nós acreditamos no poder de Deus e quando chega a altura de o vermos, dizemos, não fiz nada. Pedro diz, eu não fiz nada, eu nunca o segui, nunca andei com ele. E é precisamente neste momento, versículo 72, que Pedro ouve o galo a cantar. E ele recorda-se daquilo que Jesus tinha dito. O versículo 68 diz que o galo cantou, mas para Pedro a pressão era tão grande que ele não ouviu. Mas agora, o galo canta, e isto aviva-lhe a memória, versículo 72, ele começa a chorar. E então o que nós podemos pensar? Se calhar é tarde demais. Se calhar esta pergunta tem uma resposta. Sim, é tarde demais. Para Pedro, provavelmente seria tarde demais. Já não havia muito a fazer. Nem muito, nem pouco, claro. Porque ele já tinha errado vezes suficientes, vezes a mais, para ser um discípulo de Jesus. Ele tinha dito tantas e tantas palavras desajustadas naquele momento, que nós podíamos dizer, tarde demais. Pedro estava excluído. Há dias perguntava a uma das pessoas que estou a preparar para o batismo, quando alguém falha, por exemplo, numa gestão, numa administração de uma empresa, vamos buscar conselhos de gestão a essa pessoa? Não. Quando alguém falha no casamento, nós vamos buscar conselhos matrimoniais para o nosso casamento? Não. E quando alguém falha com Deus, vamos buscar conselhos espirituais a essa pessoa? De maneira nenhuma. E nós fazemos isso, irmãos, porque lemos a primeira e a segunda epístola de Pedro, está bem? Lemos, porque este homem que falhou, versículo 72, o que nos diz? O que é que ele fez? Chorou. Eu não vou prender muito ao tema do choro, mas o choro é bíblico, irmãos. O choro é bíblico. O choro é bíblico e também digo mais, é necessário. Foi necessário para José chorar quando os seus irmãos, sim, aqueles que o queriam matar, aqueles que o venderam, aqueles que o odiaram de morte, estavam ali diante dele e agora José lhes era superior. E José chorou. Quando o pai pensava que o filho estava morto, afinal se encontrou com o filho, o texto bíblico de Gênesis diz que ambos choraram. O choro é necessário. O choro é importante. Neste caso foi um choro de José com o pai e com os irmãos, foi um choro diferente. Aqui Pedro tem um choro de arrependimento. Porque para muitos, Pedro já não tinha hipótese, era tarde demais, mas para Deus, bem, não tem a mesma leitura. Jesus ia ser condenado. Uns dirão, então é mesmo tarde demais. Mas não é tarde demais. Há uma solução para o problema do discípulo. E essa solução chama-se Jesus. Essa solução chama-se Jesus. E Pedro tem aqui um choro de arrependimento, de vergonha, de humilhação da sua própria pessoa, desta falha grave que ele teve. Aliás, peço desculpa, destas falhas graves que ele teve. E aqui chegou o momento de nós olharmos um pouco mais além. Naquele momento, o discípulo inseguro, o discípulo com uma fragilidade em relação à sua crença em Jesus, o discípulo das palavras rápidas e versículo 71, das palavras feias e grosseiras, feias, ele agora cai na realidade e chora. As memórias ativadas por aquele choro, por aquele canto, que se transformaram em choro, levam-no ao arrependimento. E agora podemos aplicar para nós o relato deste acontecimento. Em primeiro lugar, sermos moderados. Cuidado com as respostas rápidas, imediatas que damos. Vamos ser mais sensatos.
Vamos pensar um bocadinho mais antes de falar. Cuidar, seja no compromisso que assumimos ou na negação desse mesmo compromisso. Cuidado. A nossa insegurança em relação à crença pode ter consequências terríveis. E é bom nós estarmos firmes na fé, firmes em Jesus. Para quando nos perguntarem a razão da nossa fé, nós saibamos responder afirmativamente. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. Conhece bem Jesus. E agora falamos do arrependimento. Fundamental na vida de um crente. Precisamos de nos arrepender. Se nós dissermos errei e ficarmos por ali, continuamos no erro. Arrependimento é uma mudança, uma confissão, o abandono do erro. Aprendemos com o choro de Pedro, que também pode ser o nosso. Porque muitas vezes a pressão que cai sobre nós, fora do culto, porque aqui no culto não há pressão. Ninguém nos pressiona a cantar, a ofertar, ninguém nos pressiona a orar, ninguém nos pressiona a dizer que crês ou não crês. Mas quando nós saímos do culto, quando sairmos deste tempo de culto, a pressão para negar Jesus vai ser forte. A pressão para dizer que Jesus não morreu em nosso lugar, a pressão para não acreditar na ressurreição vitoriosa de Jesus pode ser forte. E aí nós temos de dizer, eu creio em Jesus. Sem pressão, sem pressionar. Eu quero convidar a todos agora que possamos falar com Deus. Vamos orar. E antes de orarmos todos juntos, eu quero convidar a que cada um de nós tenha um tempo, faça uma oração com Deus. Do que é que eu tenho de me envergonhar? O que é que eu realmente preciso de me envergonhar? Não de Deus, não do sacrifício de Jesus, mas do que é que eu preciso de me arrepender. Quer orar agora? Querido Deus, nesta manhã, em que somos gratos pelo perdão que temos, porque sabemos que nunca é tarde. Aliás, é sempre tempo de buscar a tua oferta de amor, de receber a tua oferta de amor. Estamos a tempo de confessar a nossa insegurança, a nossa fraqueza, a nossa precipitação. E queremos pedir-te que o teu Espírito Santo hoje nos fortaleça, nos capacite e que hoje mesmo nós possamos confessar quem tu és, Jesus. Possamos dizer, vem entrar na minha vida, vem entrar em mim, vem ser o centro do meu pensamento, sem vergonha, sem receio de ser identificado como um crente em ti. Muda o nosso pensar, se ele estiver afastado de ti. Muda o nosso sentir, se ele não estiver focado em ti. Pedimos-te, Senhor Jesus, que olhes para nós segundo a tua graça, a tua misericórdia. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vamos ficar em oração silenciosa, a escutar o poslúdio. E será uma boa oportunidade para nós confessarmos algo ao nosso Deus.